Emocionante recorde na prova também a feminina e que você viu a chegada, 1 segundo a diferença e o atleta de Uganda, o Jacob, nem olhou para trás, ele continuou ali seguro e o cara deu uma arrancada. Impressionante. Né, eu não sou especialista em corrida como você, Marina, mas fiquei impressionado ali, sobrou na reta final, não olhou para trás, perdeu a corrida, vitória do Quênia e deixou o recorde do Poltergar para trás. Agora a gente fala de futebol. Hoje o atacante do Flamengo, Gabigol, o Gabriel Barbosa, foi eleito o Rei da América na tradicional eleição do jornal É o País. Artilheiro da Conmebol Libertadores com 8 gols, o atacante Gabriel Barbosa foi eleito jogador do continente na manhã desta terça-feira pelo É o País do Uruguai. O Rei da América, como é conhecido, quem fatura o prêmio, superou seus companheiros de clube Bruno Henrique e Arrascaeta, que ficaram na segunda e terceira colocações, respectivamente, na tradicional premiação no continente. A escolha foi feita por uma votação entre 372 jornalistas do mundo inteiro e é realizada todos os anos desde 1986. Gabigol ficou no topo com 168 votos. O torcedor rubro-negro, será que ele vai ficar? Essa é a pergunta que a gente faz, porque o contrato dele de empréstimo termina hoje e as negociações com a Inter de Milão continuam bastante intensas. E olha, entre os técnicos, o comandante do River Plate, Marcelo Galhardo, superou o português Jorge Jesus e foi eleito pela segunda vez seguida o melhor treinador do continente. O Galhardo teve 216 votos contra 133 do Jesus. Por falar em Flamengo, o técnico Jorge Jesus recebeu mais uma homenagem, dessa vez em Portugal e das mãos do presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, que exaltou o trabalho do treinador. 6 meses de Flamengo, 2 troféus e 3 condecorações fora das 4 linhas. Depois de receber o título de cidadão carioca e a medalha Tiradentes, o técnico Jorge Jesus foi agraciado com mais uma homenagem, desta vez em Portugal. Nesta segunda-feira, o Mister compareceu ao Palácio de Belém, em Lisboa, onde foi condecorado pelo presidente de Portugal com a Ordem do Infante Dom Henrique, honraria entregue àqueles que prestaram serviços relevantes ao país ibérico. Eu senti que era treinador de uma equipa desportiva, mas também senti que representava um país. E a primeira vez que me lembrei quando subi o pódio foi levar a bandeira de Portugal. Estou honrado, estou orgulhoso de ser português e ela vai ficar no meu museu em casa. Sob contrato até maio de 2020, Jorge Jesus despistou sobre uma possível renovação com o Flamengo. Permanecendo ou não, de uma coisa o Mister tem certeza: estará para sempre na história do rubro-negro e do futebol brasileiro. Não fomos nós, eu e a minha equipa técnica, este ano descobrimos o Brasil. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral em 1500, 22 de Abril. Também não fui eu que dei independência ao Brasil, foi Dom Pedro em 1822, mas fomos nós que a 23 de novembro e a 24 de novembro conquistámos 2 títulos no Brasil. Vamos ficar na história também do Brasil. Para o Flamengo, que nessas últimas horas avançou numa negociação com o Gabigol. O atacante e o Flamengo chegaram a um acordo, mas ainda falta resolver a pendência com a Internacional. O Flamengo também tem muita esperança de que o grande artilheiro desta temporada permaneça para o ano que vem, e aí sim seria o melhor presente de fim de ano que o torcedor espera, mais ainda do que as 2 boas contratações já feitas, né? Do zagueiro Gustavo Henrique, que veio do Santos, e também por empréstimo o atacante Pedro Rocha, que está de saída do Spartak da Rússia, jogou no Cruzeiro no ano passado quando a equipe foi rebaixada, pertence ao clube russo e emprestado ao Flamengo até o final de 2020. Flamengo que também tenta outras 2 negociações por empréstimo. A primeira delas também já bem encaminhada. O volante Thiago Maia, que pertence ao Lille da França. O Thiago Maia tem contrato por lá até 2021. O Flamengo quer o atleta por empréstimo até dezembro do ano que vem, com opção de compra de 4,5 milhões de euros. O que trava o negócio é que o Lille quer que o Flamengo obrigue a pagar o clube francês 6 milhões de euros ao término deste empréstimo. Então, quer apenas uma opção de compra. Se não der certo, te devolvo, e aí, no caso, fica elas por elas. Mas o Lille quer recuperar o investimento feito
feito em 2017 de 14 milhões de euros. Então, no mínimo, quer que entregue o jogador ao Flamengo, mas assim, no final do contrato vocês pagam a situação e tá tudo resolvido. Por isso que existe essa certa pendência em relação ao Thiago Maia. E o outro atleta que o Flamengo tem interesse, mas aí vai ter de brigar com o Grêmio, é o atacante Pedro, ex-fluminense, que está na Fiorentina da Itália. Ele fez poucos jogos por lá nesta temporada, teve troca de comando agora recente. O Vincenzo Montella, que era o técnico, saiu da equipe, portanto a Fiorentina vai de técnico novo a partir do próximo semestre. E aí, no caso, o Pedro sonharia em ter mais oportunidades por lá. Só que os dois clubes, tanto o Flamengo como o Grêmio, que também negocia com a Fiorentina, mas aí envolvendo o zagueiro Kahneman, eles acham que para o Pedro seria muito legal voltar ao Brasil agora, ter uma boa vitrine, porque o Pedro é atleta olímpico, pretende disputar os próximos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020 pela seleção, e aí, no caso, atuando aqui no Brasil seria muito mais fácil para manter um desempenho agradável. Então são essas negociações envolvendo Vasco e